que Tu és o único Salvador e que não há nenhum outro Deus que se compare a Ti. Reconhecemos Tua bondade, Tua fidelidade, Teu amor, Teu sacrifício, Tua morte por nós. Reconhecemos o poder do Teu perdão sobre as nossas vidas e que é o Senhor quem realiza todas as coisas pela Tua graça e pelo Teu poder. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Quero ler um versículo só aqui hoje, que é 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, que está dentro daquela mensagem que a gente pregou outro dia sobre o cerco de Samaria e sobre a abundância que Eliseu profetizou. E os leprosos, quando eles encontram os despojos, eles dizem assim: este dia é dia de boas novas. Vamos repetir isso? Este dia é dia de boas novas. Mais uma vez. Glória a Deus. Acordei pela manhã e geralmente assim, quando eu vou pregar a palavra, o Senhor, Ele me dá a mensagem na madrugada, ou eu entro ali no meu lugar de oração e eu começo a perguntar, né, e aí, Pai, o que você quer falar hoje, né? O que o Senhor quer falar hoje? E aí Ele vai liberando a palavra, mas aí hoje aconteceu algo que geralmente quando acontece eu já sei o que Ele quer, né? É porque eu olhava e orava e não vinha nada, palavra nenhuma. Então eu disse, não vou ser eu que vou pregar hoje, porque se fosse, Ele já teria dado a palavra para mim. Então a pastora Adriana entrou lá para me contar os testemunhos dos milagres que Deus fez, né, esses dias. E aí quando ela começou a contar, eu falei, você vai pregar. Não, eu vim aqui só te contar. Não. Eu disse, não, eu quero que você não precisa falar nada. Chega lá e fala do jeito que você está me falando aqui. Tudo que Deus fez nesses dias, né? Ela teve coronavírus, né, e está curada para a glória de Deus. Amém? E fora isso, a experiência que eles tiveram com Deus nesses 15 dias de isolamento. Nesses 15 dias que eles ficaram lá na casa deles, orando, lendo a palavra e tendo seus dias de crise, né? E ela falou algumas coisas que ministrou muito meu coração, e quando eu ouvi, eu me senti como esses leprosos que acharam os despojos, né? É muito egoísmo ouvir isso sozinho. Então a gente vai deixar hoje que Deus use a boca dela para falar, né? Toda a experiência que ela teve né, dentro do coronavírus. Nós profetizamos aqui no começo da pandemia de que haveria testemunhos de cura, né? E eu creio que vai ser assim, né? Sempre testemunhos de milagres e curas poderosas, sobrenaturais. Peixoto, que também teve sua experiência, né? Depois que ela terminar, ele vai dar uma palavra também. Então a gente vai ser abençoado hoje com 2 ministrações, né? A pastora Adriana, que vai falar um pouquinho da experiência, e pastor Peixoto também, que vai falar um pouquinho da experiência dele nesses dias que eles viveram ali, enfrentando o mal deste momento, né? Que é o coronavírus. E é interessante eles virem relatando a experiência deles, a diferença de quando você tem a certeza de que Jesus está com você e quando você tem a esperança nele, como tudo muda de lugar. Bem, então vamos convidar a pastora Adriana, venha cá, minha filha. Deixa Deus te usar. Amém? Vamos orar por ela? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Tu és o autor do milagre, Tu és o autor da vida. Te louvamos por ter os nossos irmãos de volta à nossa comunhão, nesse dia tão abençoado que é o dia da ceia, e que o Senhor a use como um canal para trazer esperança e fé àqueles que estão aqui e àqueles que estão em casa assistindo e que tem um dos seus familiares que está enfrentando esse momento de enfermidade. Que o Senhor possa usar a boca dela como voz profética nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Shalom, meus irmãos. É maravilhoso saber que eu sou um bebê em Jesus. Apenas um bebê. Que preciso de leite, né? De fácil digestão para permanecer, né? Como disse o pastor ontem, precisamos perseverar, né? Nós vamos abrir o Evangelho de João para, segundo Andresa, minha mãe, você ama o Evangelho de João. E já sei onde você vai ler. A gente leu ontem, é o que eu mais gosto, né? Porque fala essencialmente dele. No capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandecente nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E ele diz, alguns homens, né, enviados pelos fariseus, e quem os enviou, pergunta a João Batista se ele era aquele que havia de vir. Porque naquele tempo, os profetas e toda a lei falava sobre o Cristo que viria. E eles aguardavam ansiosos esse Cristo, e não sabiam quem era. E João diz que ele mesmo não o conheceu. Mas ele não era o Cristo. Ele era aquele que iria preparar o caminho dele. E nós somos aqueles que vão continuar até que ele venha. E, para mim, Jesus voltou em 15 dias atrás. Eu sou profissional da área de saúde, eu não me contaminei na área de saúde. Eu não me contaminei porque eu fui no mercado. Eu não me contaminei porque eu não tive alguma precaução. Eu fiz tudo e faço tudo que é recomendado. Mas teve um momento que eu precisei cuidar de pessoas. E essas pessoas estavam adoecendo muitas vezes. E o meu pai, de 1 ano para cá, sempre ele estava precisando de ajuda. E eu era a pessoa que tinha que ajudá-lo naquele momento. Não só eu, meu irmão, a minha mãe, tantas pessoas que precisassem. Mas eu também era uma daquelas pessoas. Então, nessas idas e vindas dos tratamentos, provavelmente ele se contaminou. E ele me pediu que fosse para o hospital e a gente levou. E tinha uma suspeita de coronavírus. E eu precisava ficar com ele. Então, eu não pensei 2 vezes em ficar com ele com a suspeita de coronavírus. E isso vai acontecer muito. Todos os problemas que acontecerem no mundo, nós vamos nos expor a eles na hora de agir. Seja a violência, seja uma doença, seja o que se apresentar. E eu fiquei com ele 3 dias sem sair do hospital da última vez. E o médico olhou para mim e disse, provavelmente ele se contaminou da última vez que esteve aqui, porque você sabe o resultado do exame. Até então, a gente não acreditava muito. Por mais que você ouça falar, você não sabe ainda. E espero que não saibam, né? E eu disse, resultado do exame, o corona é positivo. Eu, naquela hora, sabia que o meu também, em algum momento, a não ser que Jesus não me positivasse, mas o risco estava ali. Eu tinha que ajudá-lo. E assim, pronto. Depois de mais ou menos 6 dias, eu voltei para casa, porque ele foi para a UTI, hoje ele está na UTI. E eu estava com coronavírus. Não tinha feito atendimento, não tinha exame, mas não tinha como não estar.
poderia não estar, mas estava. E naquela hora, eu fiquei 24 horas e os sintomas começaram. E eu fui para o médico. E quando eu cheguei lá, que eu fiz o exame, e no processo do atendimento, eu só chorava. Porque, para mim, o verbo estava voltando naquela hora. Eu não sabia como eu ficaria, não saberia o que aconteceria comigo, mas, para mim, o verbo estava na minha frente. E nada mais tinha sentido. Nada. E eu chorava. Porque tantas pessoas não o conhecem. Chorava porque não adianta eu falar. Chorava porque o Espírito Santo precisa convencer. Chorava. Era só isso. E aí eu terminei o atendimento, eu fui para casa, eu tive todas as medidas, entrei no isolamento 14 dias, dentro de um quarto. Eu não estava em afastamento social, eu estava em isolamento social. Então, Peixoto, ele não tinha sintomas, Andresa tinha. Então, ela ficou num quarto, eu fiquei em outro, porque eu acreditava, não sei, que a minha carga viral era maior do que a dela pela minha exposição. E assim ficamos. Mas quando eu iniciei o isolamento, eu não conseguia ler a palavra. Ela era dura para mim. Eu amo a palavra, mas eu não conseguia ler. A palavra, ela me rasgava completamente. Porque se eu fosse para o Pai, o que eu precisava para ir para o Pai? Eu sabia que tudo era verdade, o que está aqui. Sabia que eu era filha, sabia que eu sou nação santa, sacerdócio real, mas eu não conseguia ler a palavra. E aí, como um bebê, eu comecei a me evangelizar. Quando as pessoas me ligavam, elas falavam da palavra. Quem era crente e quem não era. Quem não era, às vezes eu ficava com raiva. Porque estava falando de uma coisa que não se submetia e que não acreditava. Mas era a palavra. Jesus diz que aquele que não é contra mim é a meu favor. Então eu tinha que ouvir a palavra da boca de quem tivesse que ouvir. E eu não aguentava ouvir a palavra. E aí eu comecei a assistir histórias infantis. Os milagres de Jesus, Ruth, Moisés. E Jesus começou a falar. Porque eu não suportava a palavra. O leite sólido. Não conseguia ouvir uma ministração. Não conseguia ouvir irmãos sólidos na palavra. Porque me rasgava mais ainda. E aí eu comecei a assistir filmes evangélicos. Pense nos 12. Não tenho o nome não, mas pode apertar lá que tudo eu já assisti. Aí ontem, depois de procurar muito, ainda achei mais um. Mais uns 12. Todos eles, quando a crise acontece, ou você acha que Deus lhe abandonou, ou você acha que você pecou e Deus está lhe castigando. Todos eles. Se você for assistir, todos eles começam assim. E eu não sabia. Pequei, Jesus. Senhor, o Senhor não me abandonou, então, mas eu pequei? Não sabia. Será que aconteceu? Aí eu assisti um filme que o pastor sai com a família dele. Um pastor dedicado, amoroso, cuidadoso. Mas ele saiu para passear com a família um final de semana. No meio do caminho, na estrada, ele lembra assim: não avisei a irmã que a Bíblia das crianças está não sei aonde lá. E a esposa dele falou assim, mas
mas a gente já está indo, ela vai procurar as Bíblias. Aí ele meio que se convenceu e foi. E aí ele teve um acidente, a esposa dele morreu. Todos são baseados em fatos reais, e vocês conhecem muitos. E o filho morreu e ficou só ele. E eu disse, Senhor, eu ia pensar que foi por causa das Bíblias. Eu ia dizer, meu Deus, nada é mais importante do que as suas Bíblias para as crianças. E aí eu comecei a entender que o meu pensamento, será que eu pequei? A gente nunca vai conseguir fazer tudo. Não é por nós, é pelo sangue dele, é pela graça dele, não é por nós. E aí eu comecei a ler a palavra, e aí eu comecei a ver as ministrações, ouvi testemunhos de irmãos que eu queria muito ouvir, mas que eu nunca tinha ouvido, e fiquei surpreendida. E aí Jesus começou a falar, realmente. Minha filha, o fim é para todo mundo. Eu estou voltando todo dia. Porque eu não sei que dia eu posso ir para o Pai. Então eu preciso viver o fim hoje. Eu preciso falar da palavra hoje. Muitas vezes, e a gente ministra, e a gente ouve, e também está escrito que o nosso proceder, ele é o nosso testemunho vivo. E o caráter de Jesus era o testemunho dele vivo. E o nosso caráter nele também será. Mas chegou um tempo que não há tempo de demonstrar. Não há tempo de eu perdoar para o que o outro veja que eu perdoei. Não há tempo de eu ser mansa para o outro ver que eu sou mansa. Há tempo de falar de Jesus. Inevitavelmente você vai viver Jesus. Ele vai ver que o que você está falando é o que você vive, mas é preciso dizer não. É preciso dizer não. É preciso dizer, olha, é necessário que eu ore agora. Agora eu estou orando. Agora eu vou ler a palavra. Agora eu vou para a igreja. Agora eu preciso estender a mão. É preciso falar hoje. Nós não sabemos o que acontecerá conosco. Nós precisamos dizer aos nossos filhos, aos nossos irmãos, que se nós morrermos hoje, não precisa desesperar, porque nós vamos morrer. Isso é um fato. A gente pensa no futuro. Não, quando nós vivermos. Mas isso é uma realidade de tantas pessoas, com o coronavírus ou não. É uma realidade das pessoas. Isso não é fácil viver. Não é fácil você ter a iminência da morte. Não é simples, mas Deus me deu o privilégio de saber que Ele realmente é vivo e os tempos estão abreviados. Não dá mais para ser daqui a pouco. Não dá mais para eu dizer, porque eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Eu tinha muitos planos. E eu tive que, graças a Deus, ser cuidada pelo meu marido, que faz tudo diferente de como eu faço. Tudo. Eu tinha que ser cuidada por ele. E se eu criei em Deus, Deus estava no controle. E aí muitas pessoas dizem assim, e o exame, e o tratamento, e a medicação tal, e você se hidrate, beba água de coco, descanse, durma, fique em repouso absoluto. Gente, tudo isso é real. Existem as coisas que precisamos fazer. Mas do mesmo jeito que um exame pode estar positivo, ele pode dar negativo. É 50% a lei ao olho humano. Do mesmo jeito que eu posso ter um sintoma, eu posso não ter. Do mesmo jeito que eu posso agravar, eu posso não agravar.
Então, por que que eu só penso que vai dar errado? Porque a minha carne só pensa o mal. A minha carne pensa no mal. A minha emoção é puxada por ela. Então, eu tinha que crer que o exame pode dar positivo, mas ele pode dar negativo. Eu posso piorar, mas eu posso não piorar. Eu posso agravar, mas eu posso não agravar. E eu tinha que escolher o que eu ia viver. E aos poucos eu fui me lembrando do que Deus tinha falado comigo antes, quando eu fazia os meus planos. Ele disse assim: você crê que mesmo que você esteja num buraco, ajudando pessoas, eu posso lhe preservar? E antes de tudo, eu dizia: creio. Eu creio que eu posso não perecer. Eu creio. Então, aos poucos, como o pastor falou, no caminho de Emaús, ele foi relembrando as coisas. E ele está no controle. Mas eu tive um presente ontem. Não sei se foi ontem, é tanta palavra aqui. Eu tenho muitos presentes, mas, Andresa, eu queria que vocês abrissem, só para concluir, em Jeremias 16. Andresa trouxe essa palavra. E a gente não conseguia entender, entender mesmo uma simples leitura. Aí, porque Peixoto estava louvando, o som estava alto, a porta estava aberta, uma agonia. Eu dizia: muito Jesus, espera aí, fecha essa porta, deixa o Peixoto louvar lá, e vamos ler aqui. E aí a gente começou a ler. Nós precisamos abençoar pessoas. Nós precisamos abençoar governantes. Nós precisamos abençoar todos os governantes. Nós precisamos abençoar todas as pessoas. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para proclamar as boas novas. Não tem desculpa para nós. A palavra diz que nós devemos ter uma transformação da nossa mente. Uma renovação dela. Deixando fortalezas e sofismas. E, na verdade, tem um irmão pregando que ele disse assim, na tradução é fortalezas, mas muito mais próximo do original é argumentos. Nós não temos argumentos. Não há argumentos. Porque é o fulano que fez, o fulano abriu, o fulano fechou, não é o fulano. Se cremos que Deus está no controle, é Deus. Não há tempo e não há fora de tempo que Ele não esteja no controle. Ele só permitiu que o fulano abrisse ou o fulano fechasse. Mas Ele é quem domina todas as coisas. Então, só para encerrar, a gente vai ler do versículo 1 de Jeremias 16 ao versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não tomarás filhos nem filhas neste lugar. Alguém está pensando em casamento? É isso que ele está dizendo aqui, não tomarás. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, acerca das mães, nós e outras mães, que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Nesta terra, diante da pandemia, é todo o planeta. Nesta terra, diante de algo que atingiu a todos, somos todos nós. Morrerão. Ele não diz que viverão. Ele diz que morrerão, vitimados de enfermidades. Foi alguém que criou, foi alguém que projetou, foi alguém que disseminou. Morrerão, vitimados de enfermidades. E não serão pranteados. É o que está acontecendo hoje, não tem velórios. Nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. As famílias estão sofrendo, muitas vezes, vendo os corpos jogados nas covas. Eles não estão sendo enterrados. A espada e a fome os consumirão. Tem muitas pessoas falando da crise econômica. Então, a espada, muitas brigas
A fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus e os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz. Diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não é isso que tem acontecido conosco? Ricos e pobres, todos. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem tiver de luto para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão a beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para se assentares com eles e comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós, e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas coisas, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? A palavra não está dizendo que foi A ou B ou C. Por que o Senhor nos ameaça? Qual é a nossa iniquidade? Eram essas minhas perguntas. Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? O que foi que fizemos que estamos assim? Aí ele diz: então lhe responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Então, precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. E a misericórdia dele dura para sempre. E a palavra dele precisa ser cumprida. Às vezes vai nos ferir, às vezes vai nos matar. Mas ele precisa cumprir a palavra para que nós não nos esqueçamos e reconheçamos que ele é Deus, na medida que ele cumpre a palavra dele. Então, que sejamos aqueles a quem fomos chamados para ser. Que nós anunciemos a palavra do Senhor em todos os momentos. Nos nossos status do WhatsApp, nas nossas mensagens, numa palavra de alguém, perdoando aquela pessoa que a gente não acredita ser possível perdoar. Falando de perdão a outras pessoas. Fazendo tudo o que é necessário que a palavra dele diz. Que a gente console do jeito que a gente tiver que consolar, sim. Mas que a gente não se acovarde. Que a gente possa crer que, apesar de todos os fechamentos, aberturas, Ele está no controle. Ele está no controle. Então, eu glorifico a Deus por tudo desses dias. E que nós consigamos perseverar e continuar. E sou totalmente diferente de que eu era. E a Andressa ontem me perguntou: mas você está mais tranquila do que você é? Eu falei: eu vou parar desse jeito. Mas o sangue de Jesus, só tem Ele. Então, eu queria agradecer aos irmãos, que o Senhor possa falar com vocês, continuar falando, e que nós perseveremos, como o pastor falou ontem. Agora vou pedir o dom do efeito Wolverine, não pode contar, mas eu quero isso para mim. Cortou lá, na mesma hora, resolveu lá. Não tenho tempo para ficar sofrendo, tá? Então, aproveitem as palavras, aproveitem
os cursos, aproveitem tudo, repartam, porque não sabemos a hora. E se algo acontecer, em qualquer momento, se alegrem. Mesmo assim comigo, né? Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês. Se alegrem, né? Que meu marido seja forte, que a minha filha tenha alegria e esperança. Que mesmo no dia que eu não tiver, que ela prossiga. Porque é assim, até ele voltar. E nós nos encontraremos no seio de Abraão, para a glória de Deus. Amém? Aleluia, glórias ao Senhor. Bom demais estar aqui e poder vir contar um pouco do que nós vivemos nesses dias, né? Fazer uma pequena retrospectiva. Desde o dia em que, último domingo que nós saímos daqui, começaram a acontecer os fatos que, né, fizeram chegar até esse ponto. Eu estava contando ali, nós passamos a ir na casa dos pais de Adriana, meu sogro e minha sogra, mais vezes do que costumeiramente íamos. E meu sogro começou a ter baixa de glicose, né? Começou a ter hipoglicemias e ficou tonto. E com isso a gente ia comprar com eles, a gente tentava fazer com que eles permanecessem dentro de casa, mas eles não ficavam. Então a gente passou a ir com eles e tudo. E numa dessas idas, né, eu vivi uma experiência que eu não quero para o meu pior inimigo isso. Que ver, né, uma pessoa cair de corpo inteiro e não poder fazer nada na hora da queda, né? Meu sogro teve uma tontura por conta da hipoglicemia. Ele baixou para pegar alguma coisa, quando levantou, ele caiu assim, ó, reto, todo de corpo no chão. Foi uma sensação que não tem como descrever isso, né? Então nós prestamos socorro. Eu tive que pegar a gente estava dentro de um mercadinho, né? Aí meu celular descarregou na hora, e eu digo, e agora o que eu faço? Aí arranjei um carregador, liguei para a Adriana, digo, o que eu faço? Pegue uma coisa doce e dê para ele. Aí eu peguei um melzinho, daqueles de coisa, e dei uma colher para ele beber, dei na boca, não dei nem na colher, eu botei na boca dele, e para ele poder voltar, né? A gente levantou, eu sentei ele na cadeira, ficamos lá por mais de meia hora, até ele se recuperar da queda, e depois nós levamos ele para casa, fomos depois no hospital, examinou tudo, graças a Deus, nesse momento não teve nada, né? O médico até perguntou a ele, seu Antônio, o senhor não quebrou o chão não, né? Porque sua cabeça não tem nada, então, cabeça realmente muito dura. Mas logo em seguida, né, 2 dias depois, ou foi 3 dias depois, ele teve um problema de saúde e foi necessário interná-lo. Então, desses dias que ele ficou internado, nós ficamos indo assisti-lo, né? A Adriana dormia, aliás, meu cunhado dormia à noite, minha Adriana ficava uma parte do dia, que ela trabalhava ainda durante o dia, até meio-dia. Então, nesse período, no intervalo de manhã, eu ficava lá com ele. E numa desses momentos, eu cheguei a falar da palavra, eu li a palavra, principalmente, teve um dia que eu li Romanos e fiz assim, enfatizei em Romanos 8, ou aliás, Romanos 10, a questão de se você crer com seu coração e com a sua boca você confessar, né,
Jesus como Senhor, serás salvo. Aqui diz assim e tal, mas eu não fiz o apelo. E 2 dias depois, não sei se 1 ou 2 dias, mas a Adriana complementou o que eu tinha deixado de fazer. Ela fez o apelo e, para a honra e glória do nosso Senhor, meu sogro confessou Jesus como Senhor. Isso foi um dos fatos que realmente hoje também nos tranquiliza, né? E aí ele saiu daí e voltou novamente, que onde ele voltou foi quando a Adriana começou a contar a partir daí. Eu queria só fazer essa primeira introdução, porque isso para mim teve um impacto muito grande, né? Nesse momento em que eu vivenciei essa experiência, de ter visto o que aconteceu, de ter acompanhado o passo a passo, né? E aí, no posterior, depois que ela levou o pai pela segunda vez para o hospital, e ela começou a preservar a minha ida, já que havia uma suspeita no ar, né? Então, eu fui preservado para que não pudesse ser contaminado, como graças ao Senhor, desses dias todos, né, que eu convivi, tanto com ela, positivo, né, como no período que fiquei com meu sogro e minha sogra, graças ao Senhor não tive sintoma nenhum, não tive absolutamente nada, mas também por conta de quando ela voltou, né, que eu fui buscar ela no hospital para trazer para casa, a partir do instante que nós entramos em casa e elas entraram nos quartos e de lá não saíram até até sexta-feira, certo? Anteontem, eu fiz um propósito de não ligar a televisão, de não assistir absolutamente nada e mergulhei completamente na palavra, já que ela também, eu nem sabia desse detalhe, eu estou sabendo inclusive agora, que ela não me falou sobre não estar podendo, porque ela dizia que estava se sentindo mal e não sei o quê, eu apenas ouvia de longe, às vezes a gente falava por vídeo, dentro de casa, eu na cozinha e ela no quarto, e a gente falava por vídeo, né? A gente se falava por vídeo, mas eu não sabia desse fato dela não conseguir ler a palavra, muito pelo contrário, eu mergulhei em tudo que eu pude mergulhar, certo? Então, a partir desse instante, eu só ouvia louvores, as ministrações, todos os cursos, os testemunhos de Eli, de Geisa, o que aconteceu desses dias todos, eu acompanhei através do celular. Os fatos que aconteceram dentro desse processo todo, eu acompanhei. Ouvi muitas ministrações de outras pessoas, de outros lugares, falando muita coisa, e li muito a palavra, desde o início do ano, que eu comecei a ler novamente a Bíblia toda, comecei a ler num processo que você lê uma parte do Antigo Testamento e uma parte do Novo Testamento, né? Gênesis, Mateus e assim sucessivamente, cada um a seu tempo, lendo partes das duas, né? Dos dois testamentos, né? O primeiro, o Antigo Testamento, e do Novo Testamento. E assim eu fiquei durante esse tempo todo, né? Que eu já estava fazendo desde o início do ano, mas intensifiquei. E aí fui tendo várias experiências, certo? À medida que elas, né, tinham suas dificuldades, né, eu louvava, eu ouvia louvores, eu ouvia mensagens, eu passava todos o tempo que eu podia, né, e fazendo as coisas, certo? Dentro do que eu tinha que fazer, né, tudo que eu pude fazer, eu procurava fazer, ou louvando, ou ouvindo uma ministração, ouvindo alguma mensagem, entendeu? E em nenhum momento, porque se eu deixasse de ouvir, no momento que eu vacilei assim, passei um tempo sem ouvir, foi me angustiando também, eu fui entrando num processo de angústia, até no banheiro,
certo? Eu levava o celular e ficava lá. Às vezes minha mãe, nesse período, né, porque eu não estou indo lá também, ela me ligava de manhã e de noite. Todos os dias, ultimamente, minha mãe tem ligado de manhã e às vezes de noite, certo? Para saber como nós estamos, para saber as coisas como é que estão, para que ela conte as coisas dela também e faça as queixas e eu tenho que ouvi-la, né? E reclamar da minha irmã que não, de angústia, certo? Então eu não me permiti isso, eu clamava ao Senhor, eu orei, eu vivi realmente muitas experiências, né? A última webinário que teve sobre ouvir a voz do Senhor, na semana, depois do webinário, né? A gente pôde, o Senhor falou assim, de uma forma que eu caí realmente em prantos, eu vivi momentos muito inesperados, por conta do Senhor ter me explicado como o significado de algumas coisas, algumas dúvidas que eu tinha dentro da palavra, certo? No caso, por exemplo, do jejum, né? Aqui no livro de Lucas, vamos ver, só para a gente ter a fundamentação do que é que nós estamos. É Lucas 5. Aliás, não é Lucas não, é Marcos. Lucas 5. Disseram do 33 ao 38, 39. Eles disseram-lhe, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, velho, pois o vinho novo romperá o odre, e tomará o vinho, e os odres se estragarão, né? E entornará o vinho, e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos se conservam. Então, ele trouxe, né, essa explicação assim de forma nítida. Disse: meu filho, essas duas formas, né, de você ver a roupa velha e com um remendo novo, né, é o fato de você fazer o jejum e sair dizendo que você está jejuando, sair mostrando às pessoas que você está jejuando, fazendo caras e bocas, entendeu? Fazendo com que as pessoas percebam você pelo jejum que você está fazendo, né? Essa é a parte externa, né? Então, é o aspecto externo do jejum, de você não sair fazendo propaganda do que você está jejuando. E o aspecto interno, que é o vinho, como você se conservar, é também no seu interior, você não está deixando, certo? Da forma que você pensou, certo? Então, se você coloca um vinho novo dentro de um odre velho, dentro dos seus conceitos antigos, dentro daquilo que é realmente, né, do que você ainda pensa, você não alterou, não mudou, né? Porque a gente sabe que quando a gente nasce de novo, nós somos uma nova criatura. Então, esse conteúdo de um odre, aquilo que nós pregamos aqui, a comunhão, o que nós vivemos no nosso dia a dia, o que a Adriana pregou, que a gente tem que buscar viver a comunhão entre irmãos, saber que podemos contar com os irmãos, saber que podemos dizer assim, nós estamos precisando, e os irmãos se predisporem a ir servir e ajudar, entendeu? Assim como é o que eu busco viver na minha vida durante todo esse tempo.
E poder fazer isso para minha esposa, para minha filha, realmente foi algo para mim muito, certo? Eu procurei fazer tudo da melhor forma, embora ela tenha dito que fica diferente do que ela faz, mas eu me esforcei ao máximo para fazer tudo da melhor forma possível. Eu sabia que de vez em quando saía alguma coisa um pouquinho sem sal, saía alguma coisa um pouquinho sem tempero, mas não é, né? Eu não sou assim um masterchef e tal, de repente, mas que eu me esforcei ao máximo para servi-las, para, entendeu, fazer o que eu pude de melhor por elas, certo? Então, realmente, tudo que nós vivenciamos, certo? As experiências que o Senhor tem nos mostrado, né? Principalmente a questão dos tempos do fim, né? A Adriana também falou aqui um momento dos tempos do fim, e nesse momento eu pude vivenciar também as revelações que o Senhor trouxe durante o período que eu estava lendo, o final do livro de Josué, por exemplo, que os povos em redor de Israel naquela época não mais perseguiam Israel, não enfrentavam Israel, sobrou a geração jovem, tá certo? Hoje o que se fala muito é a evidência da juventude, o que o jovem está fazendo, né? Em termos de compromisso com o Senhor, de seu compromisso com o Senhor. Então, nesses dias, né, eu ouvi muita coisa a respeito disso, que o jovem deve olhar e se dedicar ao Senhor, e que as pessoas realmente tenham essa noção de que nós estamos vivendo tempos do fim. É um tempo de arrependimento, é um tempo onde a gente precisa estar vendo dentro de nós, não é dizer o arrependimento dos outros, é o arrependimento meu, o que eu preciso me arrepender, o que eu preciso saber de mim mesmo para dizer ao Senhor, Senhor, eu me arrependo dessa situação. Por exemplo, eu tenho um arrependimento que eu tentei, no dia que eu botei a mensagem falando sobre arrependimento, né, eu queria dizer o quanto eu preciso me arrepender das coisas que eu deixei de fazer, justificando o que a Adriana falou também na ministração dela, justificando muitas outras coisas que na realidade foi eu quem desisti, certo? Então eu não fiz as coisas por falta de persistência minha, não porque as pessoas me impediram de fazer ou não me ajudaram, porque eu justificava muito que as pessoas não me ajudavam, que as pessoas não diziam por isso ou por aquilo, mas que esse arrependimento, tá certo? Eu preciso ter dentro do Senhor, que eu preciso perseverar para fazer as coisas para o Senhor, né? Como a Adriana colocou aqui, nós precisamos realmente saber o que queremos, o que o Senhor quer de nós, e nós temos que perseverar para fazer exatamente como o Senhor quer que a gente faça, certo? Que é o final dos dois evangelhos de Marcos e de Mateus, que ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Essa é a nossa missão. A comissão que nós recebemos é essa, de ir e pregar o evangelho. Pregar o evangelho às vezes sem dizer uma palavra, porque o nosso exemplo, a nossa expressão, a nossa forma de falar, de dizer as coisas, né? As pessoas vão perceber que existe algo diferente naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo dito. Então há algo diferente aqui, e não precisa ser exatamente a palavra, né? Porque a gente assistiu uma minissérie de Daniel na TV Record, e ele não precisava estar todo o tempo falando da palavra, mas ele tinha as atitudes que o copeiro do rei, sei lá, o cara que ficava mais perto do rei, dizia assim: você pode fazer, porque ele é um homem digno e reto, entendeu? E não é mentiroso, não faz nada que desonre a ele e ao seu Deus, certo? Então foram dias realmente incríveis, né? E essas coisas eu tenho realmente orado, pedido para que
o Senhor traga para todos nós, certo? Essa experiência de viver mergulhados, como eu passei a viver nesses 15 dias, mergulhados na palavra, mergulhados no Senhor. Amém? Agradeço ao Senhor por tudo e por esse momento. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor faça realmente resplandecer a sua graça, a sua glória sobre cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Amém? Vamos orar? Fica de pé, nós vamos orar. Diante de tantos testemunhos de bênção, de vitória, do cuidado de Deus, da maneira como o Senhor se revela nesses dias tão poderosos, que nós possamos ser gratos, que a gratidão tome conta do nosso coração. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, porque sabemos que tu és o mesmo, o Senhor não muda, teu amor e a tua bondade duram para sempre. Queremos orar por todos os irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, que precisam de uma intervenção sobrenatural. Te pedimos que o Senhor dispense os teus anjos agora, em nome de Jesus, a cada casa, a cada lar, aos hospitais, trazendo, Senhor Jesus, cura sobre as nações, sobre a nação, a tua palavra que traz vida, que o vento que soprou ali naquele vale de ossos secos sopre agora sobre as famílias, sobre os lares, aonde existe alguém enfermo, que haja cura total, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na vida da nossa querida irmã Adriana, que o Senhor possa fazer na vida de muitas pessoas. Oramos pelo pai dela, que está ali naquele quadro de UTI, e para os médicos não há possibilidades, mas tu és o Deus do impossível, o Deus que realiza o nosso impossível. Então envia os teus anjos agora ali naquele lugar, toca os pulmões, toca toda a parte respiratória, em nome de Jesus chamamos cura para aquele homem, e declaramos, Senhor Jesus, esses dias de milagres sobre nós, que nós iremos viver milagres do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Senhor é bom.